presidente Jair Bolsonaro já voltou da Argentina, mas uma declaração feita por ele por lá, pouco antes de voltar do país vizinho, repercutiu bastante nas redes sociais. Bolsonaro falou sobre a criação de uma moeda única para os dois países, que foi chamada de peso real. Paulo Guedes nada mais fez, então, o primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. O senhor acha que real? Não, quem diz que vai achar é ele. Como aconteceu o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui. Pode acontecer, o primeiro passo. O senhor concorda com essa ideia, ainda que embrionária? Já falei para vocês que não é meu forte a economia. E nós acreditamos no feeling, na bagagem, no conhecimento e no patriotismo do Paulo Guedes nessa questão também. Agora, o senhor, nesses encontros, entende que ajudou a candidatura de Macri? Jamais diria a Argentina falar sobre política. O que nós queremos é que na América do Sul ninguém mais flerte com o socialismo que o comunismo, como infelizmente aconteceu com a nossa querida Venezuela. Essa ideia da moeda encanta aos argentinos. E o Brasil teria que pagar um preço, né? A dúvida é que todo casamento alguém perde alguma coisa, né? E ganha outras. Eu sou pelo casamento, eu sou pela Presidente, qual é o seu mensaje para o povo argentino? Qual é a sua mensagem para o povo argentino e como o senhor avalia sua Muito obrigado ao povo argentino pela maneira gentil como foi recebido, pela maneira como conversamos com não só o presidente, bem como todo o seu escalão. E a mensagem final, né? Deus, o filho dele, para o Brasil das eleições de outubro. Ainda sobre esse assunto, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a criação de uma moeda única para a América do Sul seria um avanço para os países da região, assim como foi para a União Europeia a criação do euro. Ele afirmou, abre aspas, óbvio que se houver possibilidade e se é factível, isso é um baita de um avanço. A União Europeia tem sua moeda única, que é o euro. Se nós chegarmos aqui na América do Sul a um passo desse, acho que seria bom para todo mundo. Fecha aspas. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje estarei trazendo uma notícia em que já venho abordando neste canal. Sabemos bem que entre os países do Mercosul, a Argentina em especial está passando por inúmeros problemas econômicos. Contudo, podemos observar que a criação de uma possível aliança com o Brasil poderá trazer alguns problemas. Podemos em poucos anos, ver uma criação do peso real, uma moeda descentralizada entre estes países, Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Guedes e Jair Messias Bolsonaro. Vem há anos dizendo e afirmando que será importante esta unificação das moedas. Mas o que mais me intriga e não sai de minha mente uma pergunta. Qual seria os benefícios do Brasil estar desejando ter laços em uma moeda com a Argentina? Ao pensar sobre este assunto, me faz recordar do Foro de São Paulo, onde Luiz Inácio Lula e partidos de esquerda da América Latina faz parte, a URSAL, que significa União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Onde já fiz vídeo abordando este assunto. Se estamos realmente caminhando para esta realidade, devemos urgentemente começar a traçar uma nova conduta e comportamento quanto à nossa saúde mental e financeira. Pois se realmente acontecer, provavelmente entraremos em um buraco que não iremos conseguir sair, trazendo e gerando caos, pobrezas e desempregos nunca antes vistos. Podemos observar o mundo antes da Covid-19, alguns países da Europa e os Estados Unidos já estavam passando por inúmeros problemas quanto à economia. E se agravou ainda mais após os efeitos devastadores que causou no mundo. Analisando em um cenário geopolítico mundial, já estava previsto tais acontecimentos. Para os controladores do mundo, é necessário criar o caos, para que depois possa vir com a ordem. Estão sabendo que ocorreu uma reunião inesperada nesta terça-feira, dia 3, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e Daniel Scioli, ex-vice-presidente da Argentina e atual embaixador da Argentina no Brasil. Ambos discutiram sobre a criação de uma moeda comum para os países do Mercosul.
Saberemos do que se trata. O representante da Argentina também propôs na mesma reunião a integração energética e financeira entre a Argentina e o Brasil, uma vez que o Brasil é o principal parceiro comercial do país. O objetivo dessa proposta é despertar o comércio de todos os países que pertencem ao bloco comercial. Entretanto, cada país continuará com suas próprias moedas. Embora Haddad não tenha repassado maiores informações sobre a reunião, Daniel Scioli afirma que o ministro da Fazenda foi positivo quanto à parceria em relação à economia brasileira, como também demonstrou interesse com as metas relacionadas à criação da nova moeda. A crise econômica na Argentina se deu por causa do juro básico, atingindo o nível de 70% ao ano. Além disso, a inflação no país já ultrapassou 80%, bem como está dolarizada, ou seja, a economia funciona conforme a atualização do dólar. Já no Brasil, o dólar afeta o preço dos combustíveis devido ao PPI, preço de paridade internacional, da Petrobras. Por isso que a criação de uma moeda entre esses dois países seria uma possível solução para diminuir a dependência do dólar. Porém, o ativo pode gerar resistência no mercado devido à crise econômica da Argentina nos últimos dias. Segundo o Instituto Nacional de Estatística Y-Census, INDEC, a versão argentina do IBGE divulgou a inflação do país no mês de agosto de 2022. A alta da inflação alcançou 78,5% em 12 meses. A Argentina enfrenta a terceira maior inflação mundial, estando atrás apenas da Turquia e Venezuela. Para completar o BCRA, o Banco Central argentino aumentou os juros em 75% ao ano. Por causa disso, a alta nos preços tem diminuído ainda mais o salário e a pouca poupança que os argentinos possuem. Mas esse não é o único problema da Argentina, que enfrenta ainda mais duas instabilidades: a econômica e a política. No poder desde dezembro de 2019, o presidente Alberto Fernandes deu posse, em julho deste ano, ao terceiro ministro da Economia. O presidente Alberto Fernandes empossou o terceiro ministro da Economia, Desenvolvimento Produtivo e Agricultura, Sérgio Massa. Como resultado, o país que era referência de igualdade socioeconômica na América do Sul veio abaixo. Uma vez que atualmente 40% das pessoas se encontram abaixo do nível de pobreza. Infelizmente, esse percentual pode aumentar devido à inflação que avança cada vez mais, diminuindo o poder de compra do consumidor. Sem contar que a moeda está desvalorizada e o país enfrenta dívidas e escassez de reservas internacionais. O cenário político da Argentina ocorre num momento muito difícil para Alberto Fernandes, atual presidente, e o ministro Sérgio Massa. Diante disso, a criação da nova moeda Mercosul seria a solução. Fica a pergunta: o que nos resta é aguardar a decisão do presidente Lula quanto a essa questão. Fico por aqui, desejo a todos uma ótima semana e fiquem com Deus. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli. Na pauta, a discussão sobre a criação de uma moeda comum para o Mercosul. O embaixador disse que vai trabalhar em conjunto com Haddad para implementar a medida. Parceiro número 1 da Argentina, e em contexto de crise da globalização, a vontade de fortalecer toda a nossa região e nossa complementação. Haddad é economista que tem uma visão muito produtivista, a visão da economia real, compromisso muito forte também com o grande objetivo da moneda comum, que será também de impacto positivo. Sobre la moneda común trabajaremos. Sí. Eso no significa que cada país no tenga su moneda, lo que significa una unidad para la integración y aumento del intercambio comercial en todo este bloque regional, que, como dijo el presidente Lula, fortalecer el Mercosur, ampliar a la Unión Latinoamericana, es muy importante.
Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, está de volta para repercutir exatamente essa fala do embaixador argentino, Daniel Scioli. Não é novidade, não é inédita essa ideia de ter uma moeda comum no Mercosul, né, Naka? É uma discussão já antiga e muito mais um desejo dos argentinos do que dos brasileiros, Márcio. Vamos lembrar que a Argentina sofre com hiperinflação, que deve está rondando aí perto dos 100% ao ano e com graves problemas no sistema bancário. As pessoas não confiam muito na moeda nacional. Mas o que Scioli e Haddad conversaram não se trata de substituir o real ou o peso como moeda corrente nos dois países. Não, a gente está falando sobre a criação, o avanço de um mecanismo para pagamento de exportações e importações entre os dois países. Esse mecanismo, efetivamente, ele já existe, é o chamado SML, foi criado pelo Banco Central do Brasil com apoio do Banco Central da Argentina. E com este mecanismo, Márcio, é possível para uma empresa argentina comprar do Brasil, importar itens brasileiros e não usar dólares para pagar essa conta. Este é um problema dos argentinos. A Argentina tem baixas reservas internacionais e uma demanda gigantesca por dólares. Então, eles fazem de tudo para não vender os dólares, os poucos dólares que estão no Banco Central da Argentina. E esse mecanismo de pagamento sem dólares no comércio exterior já está sendo usado e o que os argentinos querem é acelerar. De janeiro a novembro, foram quase 10 mil operações do Brasil para a Argentina. Eles comprando itens brasileiros, pagando em pesos aqui e aí o Banco Central que faz a conversão. Foram quase 4 bilhões de reais nessas operações. E aí é uma operação de comércio exterior, mas a gente está falando em reais, porque, de fato, não envolve diretamente o dólar norte-americano. Então é para tentar solucionar um problema argentino de falta de dólares, Márcio. Obrigado, Fernando Nakagawa.